muitíssimo interessante que está circulando, foi posta a circular na internet pelo economista Valdir Serafim, né? Então, eu vou até ler aqui para vocês, porque o negócio assim, é muito simples, curto e muito didático. Ele diz o seguinte: você ouve falar em dívida externa e dívida interna em jornais e TV e não entende direito. Vamos explicar a seguir. Dívida externa é uma dívida com os bancos Mundial, FMI e outras instituições no exterior em moeda externa. Dívida interna é uma dívida com bancos em reais. Então, quando Lula assumiu o Brasil em 2002, devíamos dívida externa 212 bilhões de reais. Dívida interna 640 bilhões de reais. Total da dívida 851 bilhões de reais. Em 2007, Lula disse que tinha pago a dívida externa. É verdade, só que ele não explicou que para pagar a dívida externa aumentou a dívida interna. Em 2007, no governo Lula, a situação era a seguinte: dívida externa 0 bilhões, dívida interna 1,400 trilhão, 1 trilhão e 400 bilhões. Total da dívida 1 bilhão e 400, 1 trilhão e 400 bilhões. Ou seja, a dívida externa foi paga, mas a dívida interna quase dobrou. Agora, em 2010, você pode perceber que não se vê mais na TV e em jornais algo dito que seja convincente sobre a dívida externa quitada. Sabe por quê? É porque ela voltou. Em 2010, no governo Lula, tínhamos a seguinte situação: dívida externa 240 bilhões, dívida interna 1,650 trilhão, isto é, 1 trilhão e 650 bilhões. Total da dívida 1,890 trilhão, 1 trilhão e 890 bilhões. Ou seja, no governo Lula, a dívida do Brasil aumentou em 1 trilhão. 1 trilhão. Daí é que vem o dinheiro que o Lula está gastando no PAC, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Faculdade, Bolsa Cultura, Bolsa para Presos, dentre outras bolsas, incluindo o mensalão, evidentemente, né? E de onde ele tirou 30 milhões de brasileiros da pobreza? Não é com dinheiro do crescimento, mas com dinheiro de endividamento. Compreenderam ou ainda acham que Lula é mágico? Né? Ou que o FHC deixou um caminhão de dólares para o Lula gastar? Quer mais detalhes sobre a dívida interna e externa no Brasil? Aqui ele dá um link, mas o link é enorme, tem 3 linhas. Então, você vai ter que procurar. Assim, o site é www.sonoticias, tudo junto, sonoticias.com.br. E lá você procura o nome do economista Valdir Serafim, ou o tópico dívida externa. É um negócio de cair de costas. Quer dizer, tudo isso foi absolutamente uma fraude. Lembra que 30 milhões de brasileiros foram retirados da pobreza, da linha da miséria, no tempo do regime militar, quando a população era 1/3 do tamanho que é agora. Então, 30 milhões de pessoas era um monte de gente na época. Eu acho que o Brasil na época tinha 70 milhões de habitantes, uma coisa assim. Quer dizer, que tirou metade, praticamente metade da população da linha da pobreza e botou todo mundo para trabalhar, inseriu as pessoas na economia. Passadas 4 décadas, o Lula faz a mesma coisa, só que não com dinheiro de crescimento, sim com dinheiro de endividamento. Ou seja, eu quero um criminoso, porra. Tudo nesse governo petista é tudo fraude, meu Deus do céu. Agora, essa putada empresarial fica tudo aí lambendo o saco do Lula. É uma vergonha, meu Deus do céu. Né? Esses liberais todos, né? Todo mundo assim, ansioso para apoiar, para puxar o saco. E eles dizem, não, nós temos que colaborar, é a União Nacional, etc. Ora, porra. Então aqui me informam. Aqui, o Alex Álvares me manda um negócio, uma informação essencial aqui, ó. O grande parlamentar brasileiro Tiririca foi diplomado, né? E tá aqui, salário 26.700, ajuda de custo 35.053 reais, auxílio moradia 3.000 reais, auxílio gabinete 60 mil reais, despesa médica pessoal e familiar ilimitada e internacional, com livre escolha de médicos e clínicas, telefone celular ilimitado, despesas ilimitadas, mais um bônus anual de 53.400 reais. Passagens e estadia, primeira classe executiva sempre ilimitado. E para reuniões no exterior ele tem direito a custeio total de viagem e hospedagem para pelo menos 2 congressos, simpósios, etc, etc. Né? Custo médio mensal 250 mil reais.
Puta que o pariu, né? De onde sai esse dinheiro? Sai do bolso de quem votou no Tiririca e de quem não votou também. Quer dizer, o preço da piada cara é essa, porra, né? Você pensa que votando no Tiririca está gozando da cara de quem? Da sua própria. A Suécia ainda é uma monarquia, mas o rei já perdeu todos os poderes. Quem decide os rumos do país é a classe política, que não tem direito a luxo nem privilégios. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. A sede da Prefeitura de Estocolmo é famosa pelo luxo e a pompa do banquete do Prêmio Nobel, que todo ano acontece ali. Mas quando a festa acaba e os políticos voltam, a situação é bem diferente. Na Suécia, prefeitos e governadores não têm direito à residência oficial. Deputados estaduais e vereadores não recebem sequer salário e também não têm direito a gabinete. Trabalham de casa. Karen Hankvist recebe da prefeitura um computador para trabalhar de casa como vereadora. Assim como os deputados estaduais, ela tem apenas uma gratificação equivalente a R$ 280 por mês. Salário de verdade, ela ganha como funcionária de uma creche. Somos eleitos para representar o cidadão comum e cidadãos comuns trabalham, diz Karen. Já um deputado federal ganha o equivalente a R$ 13 mil, o que na Suécia é aproximadamente o dobro do salário de um professor. Deputados do interior não recebem verba indenizatória para pagar despesas como aluguel de escritório. Quando está em seu estado de origem, o deputado trabalha de casa e usa a sede local do partido ou a biblioteca pública para fazer reuniões. Farras aéreas não costumam fazer parte do noticiário político. Nenhum deputado tem direito à cota de passagens e todos os voos devem ser marcados na agência de viagens do parlamento. O político sueco também não tem impunidade garantida pelo cargo. A Suécia não oferece imunidade aos seus políticos. Ela comprou uma barra de chocolate e outros itens pessoais com o cartão do governo e pagou caro. Perdeu o cargo de vice-primeira-ministra. O escândalo ficou conhecido na década de 90 como caso Toblerone e ainda assombra a carreira política de Mona Sahlin, que concorre ao cargo de primeira-ministra nas eleições de setembro na Suécia.
Eu quero manifestar a nossa alegria, né, de estar participando desse evento, né, do esporte de Minas Gerais, do futebol de Minas Gerais, né, nessa caminhada do professor Anastasia, do governador Anastasia. Ninguém fez tanto pelo futebol mineiro e pelo esporte de Minas Gerais como o governador Aécio Neves e o governador Anastasia. Então acho que o futebol de Minas Gerais deve muito a essa administração e nós não podemos deixar que se perca, né? Nós temos que continuar esse trabalho que foi importante, mas nunca se investiu tanto em estádios, nunca se investiu tanto realmente para facilitar a vida de Cruzeiro e Atlético. Então acho que o futebol de Minas Gerais deve muito a essa administração. Suspeita de irregularidades no enriquecimento do suplente de senador em Minas e presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. O Ministério Público quer saber como ele conseguiu comprar uma fazenda avaliada em 60 milhões de reais. A estrada empoeirada nos leva ao patrimônio do presidente de um dos maiores clubes do Brasil. Às margens do Rio São Francisco, na cidadezinha de Morada Nova de Minas, região central do estado, Zezé Perrella, do Cruzeiro, tem uma fazenda tão grande que precisou espalhar placas para indicar o caminho. Na propriedade, o Cartola planta e estoca grãos, tem uma floresta de eucalipto, uma fábrica de ração, cria gado e suínos. A sede, ampla e luxuosa, tem piscina e pista de pouso para aviões com até 15 passageiros. A vizinhança já sabe, basta olhar para o alto para saber se o milionário está chegando em casa. A fazenda dele vem de avião. Zezé Perrella começou a investir na região há 12 anos. Primeiro comprou uma fazenda e depois as outras que ficavam ao redor. Agora o Ministério Público Estadual quer abrir um inquérito para investigar quantas propriedades são, se alguma foi adquirida quando o presidente do Cruzeiro era deputado estadual e se o valor do imóvel era compatível com o que ele recebia como político. Hoje a remuneração bruta de um deputado estadual é de R$23 mil. Perrella ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa de 2006 a 2010. Também foi deputado federal de 99 a 2003. O Ministério Público quer saber de onde veio o dinheiro para o patrimônio se multiplicar tão rápido. Comprando um palmo de chão aqui, outro ali, Perrella se tornou o rei dos campos por essas bandas. Maior fazendeiro aqui. Melhor condições aqui. Hoje Zezé Perrella é suplente do senador Itamar Franco, internado em São Paulo para tratar uma leucemia. A investigação do Ministério Público foi manchete do jornal Hoje em Dia. A reportagem diz que a propriedade do presidente do Cruzeiro foi avaliada em 60 milhões de reais por corretores da região. O próprio Perrella, ainda de acordo com o jornal, admitiu que o imóvel vale muito mais que 60 milhões. Pela escritura registrada no cartório de imóveis de Morada Nova de Minas, a fazenda foi vendida em novembro de 2009 por R$360 mil. A propriedade agora está em nome da empresa Limeira Agropecuária, registrada nos nomes dos 2 filhos de Perrella e de um sobrinho. Ao Tribunal Regional Eleitoral, o presidente do Cruzeiro informou ter R$490 mil em bens. Questionado sobre o assunto, Perrella teria ameaçado a repórter. Estou doido para pegar um jornalistazinho assim, igual a você. Isso vai ter volta, vai ter retaliação. Procurado, o presidente do Cruzeiro não quis gravar a entrevista. Zezé, a maior torcida de Minas é a do Atlético. Não tem nem comparação, né, Calil? A do Cruzeiro é muito maior. E a camisa mais linda do Brasil também é do Atlético. Que isso, rapaz? Azul é azul. Final de semana, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Qual o seu time? Para quem você torce, afinal de contas? Eu confesso a você que eu narrei futebol. Eu fui narrador esportivo. Comecei em 87, parei em 2007. De 87 para 2007, 20 anos narrando futebol. 20 anos passa rápido, né? E eu posso dizer para você, meu amado, sem sombra de dúvida. Você que torce para o seu time de futebol, você está sendo enganado. O que você vê é um circo armado. Não há, na verdade, uma disputa. Há, na verdade, um acordo. O futebol é um dos grandes meios de alienação do povo. E o Brasil, por ser um país totalmente alienado, nele
o futebol é totalmente incentivado pelos senhores do mundo. Há um total incentivo para o futebol, para que cada vez mais o povo fique preso, que a população fique então agora cada vez mais presa a essa questão de torcer por A, B ou C, achando que na verdade há uma competição. Existe um livro muito antigo que é proibidíssimo, nem falar nesse livro não se pode, mas quem sabe do que eu estou falando já leu lá muitas vezes, sabe muito bem que o que eu estou falando quanto ao futebol é verdade. Esse plano é antigo, não é plano novo. E no Brasil é futebol, nos Estados Unidos é basquete, futebol americano, beisebol e tantos outros. Em cada país, segundo aquilo que a população daquele local gosta, é que eles vão incentivando então esse tipo de atividade. Uma atividade que deixa a pessoa condicionada. Uma atividade que faz as pessoas gastarem, é como uma religião. Você fala mal de um clube de futebol na esquina, está arriscado você apanhar. Porque defendem o time de futebol como se fosse alguém da família. Agora, se você se lavar disso tudo, eu faço uma pergunta. O jogador do time principal está lá ganhando uma fortuna. Os dirigentes, a emissora de TV que transmite, todos estão faturando. E você? O que você ganha com isso? Você tem um futuro melhor? Você consegue trazer comida para o seu filho com isso? Você consegue de alguma forma dizer que você está trabalhando para o progresso de qualquer coisa, indo assistir o futebol, ligando a TV para assistir? Pare para pensar, meu amado. Observa o que é o futebol, se não é uma ilusão. E pior, armação. Tudo armado. E não adianta ficar falando que é armado e continuar assistindo e dando valor a isso. Tem que largar de mão. Foi o que eu fiz. Eu não gastava com futebol. Eu ganhava com futebol. Mas eu vi que eu não estava sendo honesto. Então o que eu preferi fazer? Parei. Minha carteirinha está aqui, eu pego para você ver. Até hoje, depois de 2 anos, ainda está aqui ainda a minha credencial. Olha aqui, ó. Essa aqui é uma credencial oficial. Olha aí, deixa eu botar aqui para tu ver, ó. Larguei tudo. Eu parei de fazer futebol porque, na verdade, eu estava também cooperando para os senhores do mundo e iludindo a população. E eu dei um basta nisso, eu não vou ficar iludindo mais ninguém. Eu me arrependi disso, eu cansei disso. E por isso que eu estou falando para você aqui, meu amado. Se você puder, se livre do futebol. É um método de alienação, um método de condicionamento, que não te leva a lugar nenhum, tira seu dinheiro e te ilude. Você observa que a televisão, quando vai falar de futebol, os seus apresentadores abrem um sorriso largo nos lábios. Aquilo ali é subliminar. É para poder passar a imagem de que futebol é uma boa coisa, mas não é. O futebol não é uma boa coisa. Eles iludem a gente pela televisão quando falam do futebol. Na verdade, só ganha com futebol quem produz futebol. Eu parei de produzir, sendo narrador esportivo, para não cooperar nunca mais com essas safadezas, essas manipulações que iludem a população. E não fazem com que a população veja a verdade. Estão todos comemorando, não sei o que, mas estão comemorando porque o Brasil vai sediar a Copa, porque terá Olimpíadas no Brasil. Todos comemoram e não sabem que o Tratado de Copenhague é a pior ferramenta já autorizada, já ortogada a esse domínio mundial contra nós. E está sendo feito enquanto o povo está comemorando e agradecendo o futebol e as Olimpíadas, das quais o povo não vai ter nada de bom, a não ser mais Big Brother, mais câmeras vigiando, mais repressão, mais leis contras, mais coisas aumentando, encarecendo, mais violência, mais crime e mais tudo que não presta. Mais uma polêmica envolve a Copa do Mundo de 2014. O Senado fez as contas e o resultado foi assustador. O Mundial pode custar mais que as 3 últimas Copas somadas. A medida provisória que cria o regime diferenciado de contratações agora tem que ser votada no Senado. Para conseguir aprovar na Câmara, o governo teve que negociar mudanças com a oposição. O projeto ficou um pouco menos ruim do que ele estava. Estamos fazendo de tudo para tentar conter todas as portas
que vão dar margem para sobrepreço, superfaturamento e os caminhos da corrupção. O novo texto promete mais transparência no processo de licitação, como deixar claro que os órgãos de fiscalização terão acesso permanente ao orçamento das obras. Os superpoderes da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional também foram cortados. Eles não poderão mais fazer modificações nos projetos básicos dos estádios, o que, em tese, deixaria as obras bem mais caras. Apesar de tentar frear um pouco a gastança, a Copa do Mundo aqui no Brasil pode custar 64 bilhões de reais aos cofres públicos, 16 bilhões acima do custo das 3 últimas Copas juntas. A estimativa é da Consultoria Legislativa do Senado.